Queridos, um ótimo dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meus amigos, eu queria refletir com vocês, estou lendo Gálatas, né? Meditando sobre esse texto. O primeiro capítulo aqui, Paulo já entra com os pés, com o pé na porta, né? Que nem diz o pessoal. E veja bem, eu vou ler aqui o texto, depois vou ler ao final um outro texto que está em outra epístola de Paulo, em relação a ele lidando com aqueles judaizantes e defendendo o seu chamado, é, a sua vocação de levar a pregação do evangelho às igrejas, né? Veja bem o que ele vai falar aqui. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí Paulo vai continuar aqui, ó, que ele diz: o qual, na verdade, não é outro. Ponto final. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, todo aquele que vem com uma mensagem que distorce, perverte o evangelho de Cristo, ele está perturbando aqueles que são crentes em Jesus Cristo e conhecem a verdadeira mensagem do evangelho. Veja bem, vamos continuar aqui. Mas ainda, olha que aí o Paulo vai ao ápice, né? E diz o seguinte, versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, você consegue identificar um evangelho diferente? O evangelho que você escuta a salvação é por obras, então você tem que estar quitado com Deus para que você seja salvo. É um evangelho diferente daquele que está na Escritura. Veja, ainda que nós, ou mesmo um anjo, tá? Um anjo, ainda que, tá? Ele traz uma ideia de se isso fosse possível, que um anjo aparecesse para você, trouxesse uma mensagem, né? Que essa é a função dos anjos, basicamente. Se ele pregasse a vocês ou um evangelho diferente daquele que temos pregado, olha, que esse anjo, né? Esse mensageiro, seja anátema. Essa palavra aqui, no grego, tem a ver com amaldiçoado. Que ele seja amaldiçoado por pregar um evangelho diferente, por perverter o evangelho de Cristo. Que ele seja maldito. E aí no versículo 9 ele vai afirmar novamente: como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja amaldiçoado. Que ele seja amaldiçoado. Aí o versículo 10, veja bem, porque quando se trata, Paulo, o que Paulo pegava? Salvação pela graça mediante a fé somente em Jesus Cristo. A gente vai lá ver em Efésios 2, 8, certo? E o que acontece? Os judaizantes estavam falando que Paulo ele pregava um evangelho fácil. Tá? A pregação de Paulo era uma pregação fácil. Veja bem. Peraí. Veja bem, ó. Olha o que diz aqui. Eu vou ler um comentário aqui do R.C. Sproul. Tá? Era um pastor reformado, né? Teólogo reformado também. Ele diz o seguinte sobre esse versículo 10. Eu vou ler o versículo 10 primeiramente, né? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele está defendendo que o evangelho que ele está pregando não tem a ver com libertinagem, algo fácil. Não, é somente a fé em Cristo e pode viver do jeito que você quiser. Nada disso. Olha aqui, o R.C. Sproul faz um comentário aqui explicando por que Paulo fala isso, né? Olha lá, os oponentes de Paulo, no caso os judaizantes,
na Galácia atacavam não somente o evangelho, tá? Porque eles queriam adicionar coisas, então eles estavam atacando, pervertendo o evangelho. Mas também seu mensageiro, no caso Paulo aqui. Uma de suas acusações era que Paulo pregava uma forma de evangelho fácil, tá? Não exigindo nem circuncisão, nem obediência às leis sabáticas e às restrições dietéticas, né, que tinha a ver com a alimentação, mas somente a fé em Jesus como Messias. Entendeu? Eles queriam adicionar, mas pelo menos mais três leizinhas, assim, só para o pessoal de fato ser cristãos judeus, né? Porque eles eram judeus, então eles viviam na cultura judaica deles. Então eles foram lá, os gentios, os judeus foram até os gentios para falar que eles não era somente a fé, mas eles tinham que também serem judeus. Mas não, eles eram gentios, cara, eles eram de outras nações, então eles viviam conforme a cultura deles, e lógico, professando a fé e vivendo conforme a fé que receberam do evangelho que eles creram, né? E beleza. Ok, então Paulo, ele fica horrorizado, né? Surpreso, né? Ele fala, fui surpreendido pelos Gálatas eles estarem, tipo assim, dando ouvido a essas pessoas. Aí no versículo 10 ele diz o seguinte, aí vou repetir aqui o versículo 10 e vou citar um outro texto. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, Paulo não está pregando um evangelho fácil. Tá? Ele estava pregando que a fé somente em Cristo é que salva. E a partir daí, o Espírito Santo habita na pessoa e vai santificar a pessoa. Então ocorrerá a transformação daquela pessoa, certo? Aí veja uma referência aqui. Em 1 Tessalonicenses 2,4 diz o seguinte, ó. Paulo também escrevendo aos Tessalônicos, né? Aos Tessalonicenses. Tessalônicos é fogo. Olha o que ele diz aqui. Peraí. Tô lendo o contexto aqui. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui do versículo 2. Versículo 1, vai. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Grava bem isso aí. O Evangelho de quem? De Paulo? Não. Ainda que Paulo, ele às vezes usa essa expressão, o Evangelho que eu preguei a vocês, o Evangelho não é dele. As verdades que ele fala não é dele. O Cristo que ele fala não é da cabeça dele. É de Deus. Tá? O Evangelho de Deus. Em meio a muita luta. Para você anunciar o Evangelho, filho, não vai ser de boa. Não é de boa, cara. Não é de boa. Há muitas consequências, há muitas renúncias. Só para você anunciar o Evangelho. E aí você viver o Evangelho é dobrada, entendeu? O que a gente vê na vida de Paulo aqui. Os coaches aí, não tem nada a ver com Paulo. Aí beleza. Versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de erro e de intenções impuras. Ou seja, o evangelho que Paulo prega é um evangelho de Deus. Ou seja, é uma mensagem pura. É algo que vem de Deus, é puro, não há mancha nessa mensagem. A exortação que ele dá, o evangelho é uma exortação aos ímpios, às igrejas, até de salvos, né? Essa mensagem, as exortações são verdadeiras, são puras, tá? Não tem intenções impuras a partir de Paulo quando ele está anunciando o evangelho. E não procede de erro nenhum, certo? O evangelho, porque vem de Deus, Deus não erra, tá? Nem se baseia no engano. Cara, é que você vê muito aí. Hoje em dia, o meio evangélico brasileiro, infelizmente, está cometendo tudo isso aqui, ó. O evangelho que eles pregam não é de Deus, no final das contas. Por quê? Porque é, as exortações que eles fazem procedem de erro, têm intenções impuras e se baseia no engano. Tá? O que eles querem é sempre o benefício próprio, esses falsos mestres, falsos profetas, enfim, que anunciam um falso Cristo. Logo, a mensagem deles não é de Deus, é procedentes do engano. O versículo 4 que eu queria ressaltar aqui, que tem a ver com o versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas lá, né?
Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Veja o versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de ele nos confiar o evangelho, veja bem, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Tá entendendo? O evangelho é de Deus. Deus, a gente sabe, Deus é santo, Deus é justo. E ele exige isso do seu povo. Santidade, justiça, que venha viver piedosamente. E é isso, meus queridos. Então reflita nisso. A mensagem do evangelho não é somente pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira. Não. Se você ler Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 12, capítulo 16, ó, viajei. Capítulo 16, meus irmãos, meus amigos, vocês vão ver que Paulo ele explica muito bem isso. Ele não deixa margem nenhuma para a pessoa pegar um texto fora de contexto. Óbvio, as pessoas fazem isso, né? Mas ele não, a carta aos Romanos não deixa margem nenhuma para esse tipo de interpretação que perverte a mensagem do Evangelho. Então, meus queridos, leia lá Romanos 6, tá? Leia lá que se estamos debaixo da graça, não devemos viver em pecado, viver um estilo de vida pecaminoso. Temos a natureza pecaminosa, nós podemos acabar caindo em pecado, sim, mas isso não deve ser nossa prática cotidiana. Nosso costume, vamos, tá tudo certo, tá de boa, Deus sabe do meu coração, Deus me entende. Isso é fala de gente ímpia. Um cristão, quando ele cai em pecado, né, seja qual for o pecado, ele reconhece o seu pecado, se arrepende profundamente, vai ao Senhor pedindo graça, perdão, misericórdia. Ele lamenta pelo seu pecado. E ele odeia o que ele fez, certo? Por quê? Porque ele sabe quem Deus é. Deus é santo. E ele pune aqueles que não se arrependem. Tá? Leia lá depois também Mateus capítulo 11, tá? Do versículo... Leia o capítulo todo. Prestem atenção no versículo, dos versículos 20 ao 24. Pra você ver o que pode acontecer para aqueles que não se arrependem. Meus queridos, Deus abençoe. Um ótimo dia. Fiquem com Deus.